nessa coisinha que apareceu na parte de baixo da tela. Acho que ajuda a gente a ver a fundinha da apresentação. Não foi. Aí foi. Muito bem, muito bom dia. Estamos aqui com o professor Valdemar de Castro Leite. O professor doutor Valdemar vai fazer uma palestra para a gente aqui no Seminário de Mecânica Espacial e Controle. Agradecemos a presença do professor Valdemar. Então, por favor, professor, o senhor faça a introdução ao tema e a introdução a um pequeno currículo a seu respeito. E muito obrigado pela sua presença. Tá certo. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Eu gosto sempre de poder contribuir. Meu nome é Valdemar, como já foi dito, eu sou formado em Engenharia Eletrônica em 1978. Trabalhei 6 anos e meio no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército, na área de mísseis, de controle de mísseis. Depois eu vim para o programa espacial aqui no CTA, em São José dos Campos. Trabalhei 30 anos lá, trabalhei no projeto de controle do VLS, no Sonda 4, e já estou aposentado há 6 anos com uma empresa de consultoria para a área de defesa espacial, onde eu tenho trabalhado no sistema de controle de mísseis e navegação inercial. Também tenho um viés acadêmico, desde 1994 eu dou aula no INPE como professor colaborador, e ensinando a cadeira, principalmente a cadeira de controle e guiamento, onde eu posso orientar mestrandos e doutorandos, né, como tem acontecido. Hoje eu vou apresentar, ou reapresentar, um mini curso que eu dei no AeroCB em novembro de 2019, foi pouco antes de começar a pandemia, né, e o assunto é frequência de amostragem versus banda passante, que parece ser uma coisa simples, mas nem tanto. Eu tenho visto uma grande confusão entre os conceitos de frequência de amostragem e banda passante, ou mesmo largura de banda, que não é a mesma coisa. Banda passante não é exatamente largura de banda quando você está se referindo a um sinal. Então, a gente vai começar a discutir essas nuances de conceitos, né? Embora sejam conceitos muito diferentes, eles ambos, todos, tanto frequência de amostragem como banda passante, mede em Hertz. E ele está relacionado ao comportamento de sistemas, especialmente o sistema de controle, e também a sinais. Existe também um vínculo entre eles. Frequência de amostragem e banda passante estão ligados, tem um vínculo. Ambos se medem com frequência, Hertz, mas são coisas muito diferentes. Então, vamos primeiro ver a conceituação do que a gente chama de banda passante, ou largura de banda. Depois a gente vai ver que essa largura de banda ela pode ser entendida um pouquinho diferente. Mas banda passante tem uma definição bem em inglês se chama bandwidth, e a banda passante ela pode se referir ao comportamento de um processo físico ou de um sinal. Então, aqui já há uma diferença bem grande. Tá? Banda passante de um processo físico não é a mesma coisa que banda passante de um sinal. Tá? Embora tenha o mesmo nome e uma definição muito parecida, são coisas diferentes. O conceito de banda passante de um processo dinâmico compreende um comportamento, o estudo do comportamento desse sistema. De um regime permanente, então você coloca uma senoide na entrada, com amplitude constante, você faz uma variação da frequência dela para a mesma amplitude e vê o que está saindo e mede isso. Então, o que nós temos é um processo físico qualquer, você coloca um sinal de amplitude A1 fixo, uma senoide com uma frequência ômega, 2πf, né? E você colhe uma saída que é A2, o seno da mesma frequência, com uma defasagem. A figura ilustra aí um resultado para que vocês possam entender. Então, se é anotado a saída, né, a relação de A2 com A1 em função da frequência. Né? Você vai variando a frequência, está no mesmo A1, o A2 vai variando, e você, então, constrói uma figura de A2, que é a variação da amplitude da saída, em função da frequência. Assim como a defasagem, que aí é chamado de φ, ele se torna um argumento, né? Que, no fundo, matematicamente, nós sabemos que é o argumento do G, né? O G de S,
que é a função de transferência desse sistema. Mas, para quem está simplesmente ensaiando, você tem uma caixa preta, você coloca lá a entrada, tem a saída, você mede e você constrói um diagrama, que é conhecido como diagrama de Bode. Eu consegui a foto do nosso amigo aí, o americano Hendrik Bode. Ele morreu em 82, eu nem sabia, né? Morreu bastante idoso, em 82, e foi ele que começou a usar, propôs esse uso de você fazer uma figura em escala logarítmica, em que o eixo X, o eixo horizontal, é o ômega, o eixo vertical é o ganho em dB, e aí você começa a traçar a relação entrada-saída em dB do processo que você fez. Então, 0 dB significa ganho 1, e aí tem um exemplo, né, do que seria esse gráfico de ganho e fase. E a banda passante se refere a quando a frequência aonde ocorre 3 dB a menos, né? Menos 3 dB. O ganho está caindo, ou seja, a amplitude de saída está diminuindo. Então, este gráfico, ele ilustra o que a gente conhece como banda passante, é a frequência, né, no qual o módulo da resposta cai em menos de 3 dB. Mas daí, o que significa isso, né? A banda passante traduz a capacidade que um sistema tem, né, de reproduzir perfeitamente ou não os sinais que são aplicados na entrada. Então, você pode ver que quando ele está em baixa frequência, para aquela banda passante que você viu ali, ele é reproduzido com um ganho 1, ou muito próximo de 1, uma pequena defasagem. À medida que você vai aumentando a frequência, ela vai sendo distorcida, né, em defasagem e em ganho, e você já não consegue reproduzir bem o sinal. Embora esteja definindo sinais senoidais apenas, né, mas a gente vai ver que é um pouco mais do que isso. A banda passante indica como um processo vai seguir a entrada senoidal. Ele é proporcional à velocidade da resposta. Quanto maior a banda passante, menor será o tempo transitório. Ou seja, embora você esteja falando do domínio da frequência, banda passante, ele diz respeito à velocidade no domínio do tempo. Aqui vai uma figura para ilustrar isso. Na parte de cima, você está vendo duas respostas, uma azul e a outra preta. A banda passante azul é maior do que a banda passante preta. Aí você vai dar uma entrada ao degrau para esse sistema. E olha o que acontece com a resposta no domínio do tempo. A resposta do preto, da dinâmica preta, é muito mais lenta do que a resposta da dinâmica azul. Ou seja, isso mostra que existe uma relação direta da banda passante com a velocidade de resposta. Quanto maior a banda passante, mais rápido o sistema responde. Então, já temos uma coisa que une a banda passante ao domínio do tempo. Em outras palavras, embora se refira à resposta em frequência, a banda passante traz informação da resposta no tempo. É uma forma muito compacta. O que é a banda passante? É uma forma muito compacta de avaliar o processo. Ela não menciona a ordem do sistema. Não diz quantos polos e zeros o sistema tem. Só diz que o cômputo geral, o efeito geral disso é a banda passante. Então, é uma forma bem compacta de se referir. A banda passante ela tem um grande impacto na estabilidade e desempenho dos sistemas de controle. A gente já vai ver isso no próximo slide. Tá? Para projetar o sistema de controle, a banda passante faz um papel importantíssimo para que você possa projetar o sistema de controle e já antever o que vai acontecer com a sua estabilidade. Aqui está um diagrama geral do sistema de controle, que eu gosto muito desse diagrama aí, fui eu que montei ele bonitinho, tem outras versões disso, cada um tem a sua, mas aí tem o controlador, tem um sinal de comando, tem uma ação de comando vinda do atuador, tem o processo físico que você quer controlar e tem o sensor. O sistema de controle geral é assim, todo sistema de controle geral é assim. A banda passante do sensor, ela tem que ser muito maior do que a do processo a ser controlado. Por quê? Porque eu quero que a medida seja confiável. Se o controlador vê a realidade através do sensor, ele precisa reproduzir o que ele está medindo. E para que isso aconteça, a banda passante do sensor tem que ser maior, muito maior, do que a banda passante do próprio processo que ele quer controlar. Do mesmo modo, a banda passante do atuador
ela precisa ser maior. Não exatamente igual ao do sensor, mas tem que ser maior que o do processo. Senão ele não consegue controlar o processo e ele torna o sistema instável. Então, de cara, se eu conheço a banda passante do sistema físico, eu já consigo ter uma ideia do que eu preciso para o atuador e para o sensor. O atuador tem que ser maior que o do sistema físico e o do sensor muito maior. Agora, nós vamos ver que existe uma diferença, tá, de banda passante de um sinal. Eu até agora estava discutindo o que era banda passante de um processo físico. Então, eu dava uma entrada, senoide, tinha uma senoide de saída. Construía um diagrama de frequência, esse diagrama de frequência, matematicamente, chega lá no 3dB, aquilo ali é a banda passante dele. Essa banda passante diz o quanto ele consegue reproduzir o que está na entrada. Se eu coloco a entrada, vai ter uma saída um pouco distorcida ou mais distorcida, dependendo da sua banda passante. Essa banda passante me ajuda, por exemplo, no sistema de controle também, a poder projetar o sistema e avaliar a sua estabilidade. Agora, eu não vou falar de uma banda passante de um sistema físico. A banda passante do sistema físico ela está ligada à função de transferência desse sistema. Ela é a reprodução matemática do G de S. É uma figura que diz do G de S. Agora eu vou falar da banda passante do sinal. Um sinal não tem G de S, mas ele tem banda passante. Ele diz respeito ao espectro de frequência de um sinal específico, ou a capacidade de transmissão de um determinado meio. Então, são duas coisas diferentes. A banda passante do sinal, ela diz respeito ao espectro de frequência do próprio sinal, a qual você está se referindo, ou a capacidade de transmissão desse sinal em um determinado meio. Nada a ver com a parte física que eu havia discutido até então. Você veja que agora eu estou falando de banda passante de um elemento totalmente diferente. Estou falando de um sinal. Um sinal. Muito bem. Existem duas formas gerais de você representar um sinal. Você pode representar em um domínio do tempo, e aí você tem o conhecimento da variação da amplitude com o tempo, que é o que a gente conhece, faz aquele gráficozinho, o eixo X é o tempo, o eixo Y é a variável que você quer, e você tem lá o seu sinal. Ou você pode representar esse sinal no domínio da frequência, através da sua decomposição em frequências. Você faz a análise de Fourier dele, produzindo sua densidade espectral de potência, amplitude ao quadrado versus frequência. Então, você tem uma amplitude que é a densidade espectral de potência do sinal, das diversas frequências que compõem o sinal. E dali você, usando essa mesma ideia, pode entender o porquê da banda passante de um processo. Você chega assim, mas vem cá, ele só serve para senoide? Não. É que qualquer sinal pode ser decomposto num espectro de potência de frequências, individuais ou contínuas. E a banda passante vai se aplicar a todas elas. Então, essa ideia de decompor o sinal, ele pode ser aplicado à ideia da entrada. A entrada do processo anterior que eu falei, que era de um processo físico. Porque, quer dizer que eu só posso entrar com uma senoide? Não. Você pode entrar com um sinal qualquer. Esse sinal tem um espectro de potência, tem um espectro de frequência. E essa frequência vai ser tratada pela banda passante do mesmo modo. Mas agora eu estou falando não do processo físico, estou falando só do sinal. Eu pego o sinal, divido ele em frequências. Tá? No caso de sinais aperiódicos, eles também podem ser representados por espectro de frequência, só que acaba se tornando um espectro não discreto, mas ele passa a ser contínuo. Quando o sinal é aperiódico, ele é descrito por um espectro contínuo de frequência. E ele representa uma forma qualquer. Não sei, eu descrevi uma coisa estranha aí. Ela é estranha mesmo, no sentido de que eu não sei qual ele é, então coloquei um qualquer, mas um sinal qualquer definido, ele possui uma banda passante. Essa banda passante diz respeito à diferença da frequência máxima com a frequência mínima do sinal. Veja que eu não estou falando de 3dB. Eu simplesmente falei assim, entre a frequência máxima e a frequência mínima, tem um delta, uma variação de frequência. Para essa variação de frequência desse sinal, desse espectro de potência, eu chamo de banda passante.
Então, banda passante de um sinal. Não é a relação entrada-saída de nada, é a banda passante de um sinal e diz respeito à diferença de frequência máxima para a frequência mínima. Tá? Que é o que está escrito aqui. A banda passante, ela diz respeito à frequência máxima e à frequência mínima. A transmissão dessa informação de um sistema de comunicação também exige que a largura da banda de transmissão, além da banda, dependa da transmissão. É lógico que essa depende do tipo de técnica, mas de cara vocês podem dizer o seguinte: para eu transmitir uma determinada banda passante, eu preciso que a banda passante de transmissão seja maior do que ela. Em princípio é isso. Lógico que isso depende da técnica de transmissão que vai ser usada. A gente pode discutir isso um pouquinho depois, se tiver tempo. A banda larga, que chama, né? Isso aí é o sistema banda larga. Na verdade, é a comunicação que utiliza técnicas de multiplexação e frequência para a transmissão de informações. Refere-se, portanto, à técnica de transmissão de múltiplos sinais. Então, você fala banda larga, é que você está transmitindo mais informação ao mesmo tempo, cada um na sua faixa de frequência. Então, se a banda larga, significa que eu estou transmitindo vários sinais ao mesmo tempo, e não apenas um, e isso é uma técnica de multiplexação em frequência. A largura da banda é a frequência com que o meio de transmissão transmite. Ou seja, banda larga não é largura de banda, é uma outra coisa. Quanto maior essa faixa, maior a largura que você pode transmitir. Ela diz respeito à velocidade dos dados. Então, nós estamos falando de outra coisa, tá? Estamos falando de velocidade de transmissão de informação, nós estamos falando de quanto de frequência que aquele sinal tem. É totalmente diferente da banda passante referida a um processo físico, que tem ligação com a função de transferência e diz respeito à capacidade que ele tem de reproduzir. A saída tem de reproduzir a entrada. Resumindo, a banda passante é um processo, ela diz respeito a quão rápido, está escrito errado aí, está escrito qual, mas é quão rápido o sinal responde à entrada ao degrau e até que frequência responde a uma entrada senoidal. Então, o resumo diz, a banda passante é um processo, ela diz respeito a quão rápido o sinal responde a uma entrada ao degrau e até que frequência ele responde a uma entrada senoidal. Isso é o resumo de uma banda passante de um processo. A banda passante de um sinal se refere à largura do espectro de frequências que compõe esse sinal. Esse é o resumo. Ambos estão tratando do mundo analógico. Tudo que foi dito aqui se refere ao mundo analógico. Terminei o meu primeiro módulo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Muito interessante essas definições iniciais que o senhor deu aí. Realmente, dizendo que um sistema de controle com entrada e uma saída, como aquele diagrama que o senhor mostrou, é constituído de sinais e sistemas, né? As caixinhas são os sistemas e as linhas são os sinais, né? Eu gostei bastante da sua apresentação inicial. Eu não teria nenhuma pergunta, mas eu abro para os alunos, se eles tiverem, por favor, faça aí para o professor a pergunta. Professor. Fala. Falando, eu queria saber, uma coisa que eu nunca entendi é por que a banda passante é definida até menos 3 dB por década. Não é 3 dB por década, é 3 dB. 3 dB, quando cai 3 dB com relação ao valor inicial, né? O 3 dB significa que a sua amplitude está se reduzindo à metade. Tá? Tinha que escolher um valor, e o valor é o seguinte: quando a saída for a metade da entrada, é o 3 dB. Podia ser diferente, né? Podia ser 60%, 30%, escolher a metade. É um valor de referência. Ele está caindo. Quando que eu digo que está caindo? Eu já sei que a partir da metade eu não quero mais. Então, se a minha saída, porque a saída deveria reproduzir a entrada. Você deveria ser 1 para 1, mas não é. Quando ela tiver um meio, você entrou com 1 e saiu meio, eu só, não serve mais. Acabou a banda passante.
Isso é uma maneira de se referir. É bem intuitivo, né? Escolher metade, né? Metade. Eu tinha que escolher um lugar, escolhi o meio. Foi um negócio bem na média mesmo. Pega, entre 0 e 1, pega meio. Beleza, Professor, beleza. eu tenho uma dúvida também. Sobre a banda passante de um sinal. Suponha que eu tenho um sinal que tem uma determinada banda passante numa região de interesse. Só que quando esse sinal foi produzido, foram gerados harmônicos desse sinal de interesse em múltiplos dessa frequência. Aí eu teria que dizer que a banda passante do sinal é a banda que compreende todos os harmônicos ou só o harmônico de interesse? Todos os harmônicos. Você tem que reproduzir o sinal. Se você não reproduz os harmônicos, você não consegue reproduzir o sinal. Por exemplo, você manda uma onda quadrada. Se você não pegar teu mono harmônico, você reproduz um senoide. Para você ter uma cara parecida com uma onda quadrada, você precisa de no mínimo 9 harmônicos. Então, a banda passante de um sinal, ela precisa ser capaz de reproduzir esse sinal. Lógico que se ela tem infinitos harmônicos, então a banda passante é infinita. Não existe nada infinito, né? Você vai limitar o tamanho. Esse tamanho é a capacidade de você reproduzir o sinal. Tá? Então, você tem que pegar os harmônicos, sim, senão você não reproduz o sinal. Agora, cuidado para não confundir uma coisa. Por isso que eu falei, deixei bem claro. Tudo isso que eu falei é para sinal analógico, tá? Eu não cheguei no sinal digital. Então, a tal banda larga, ela consegue reproduzir vários sinais ao mesmo tempo, porque tem um processo digital no meio do caminho, tá? Que eu não entrei no mérito aqui. Em que você mistura sinais e depois tira ele da mistura. Isso é um processo digital. Eu não entrei nesse esquema. Eu estou falando de sinais analógicos, por enquanto. Entendi. Ok. Mais alguma pergunta? Acredito. Continuando, então. Podemos continuar. Segunda parte. Vamos continuar. Frequência de amostragem. Eu tinha falado sobre banda passante. Agora eu vou falar do que é frequência de amostragem. Com o advento da computação, a necessidade de transformar sinais analógicos em grandezas que pudessem ser lidas e processadas digitalmente, surge o processo de amostragem. O que é o processo de amostragem? Matematicamente, o sinal mostrado é obtido da multiplicação de x de t, um sinal contínuo, por uma sequência de pulsos, PT, esse PT não é partido político, é um P de t, igualmente espaçados no tempo. Bom, aí fica essa figura aqui. Ó. Você tem um sinal, que é o sinal que você quer mostrar, o sinal azul. Você faz uma amostragem, um tempo de amostragem TA, e você vai pegando pontos discretos dessa figura. Então, se você olhar os pontinhos pretos, ele razoavelmente descreve a figura azul. Não muito bem, mas descreve. Você transforma a informação azul em impulsos que você vai transformar isso em informação digital. Tá? Então, o XA, que advém do X de T, o XA de N, que eu chamo N, são os números de pulsos, ele é igual ao XN espaçados de TA. Ou seja, para cada amostra A, né, que aí no caso é constante, você vai um número discreto, 1, 2, 3, e assim vai sucessivamente, você vai se transformar o que era o X de T vira o X de N. Então, ele fica discreto no tempo, e eu preciso desse processo que eu chamo de amostragem. Eu tenho que definir um intervalo de tempo TA. A minha frequência de amostragem... O que é frequência de amostragem? É o inverso desse tempo que você usou para amostrar. Frequência de amostragem é o inverso de TA, seja ele qual for. E isso me permite amostrar um sinal. Então, você já está vendo que frequência de amostragem se refere a quê? A sinal. Frequência de amostragem não tem nada a ver com banda passante de processo físico. Frequência de amostragem está referida a um sinal, a frequência com que eu amostro esse sinal. Acontece que existe um fenômeno chamado aliasing. Esse fenômeno é através do qual frequências diferentes se tornam indistinguíveis
quando amostrados. Eis o exemplo. Eis o exemplo. Eu tenho duas curvas de sinais analógicos, verde e vermelho. E eu amostro com uma determinada frequência e tem aquelas bolinhas lá. Então, o sinal que eu estou mostrando discreto, digital, são as bolinhas. E observe que tanto o verde quanto o vermelho têm as mesmas bolinhas. E eles são completamente diferentes. Que raio é esse? Como que eu consigo, com uma mesma representação digital, estar se referindo a dois sinais totalmente diferentes? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por um processo bem conhecido chamado Aliasing. Tá? O teorema de amostragem descreve precisamente quanta informação é retida quando uma função é amostrada. Ou seja, se uma função de banda limitada pode ser exatamente reconstruída a partir de suas amostras. Isso tem a ver com a pergunta que me fizeram antes, né? Quantos harmônicos eu preciso reproduzir? Eu tenho um critério de Nyquist, a reconstrução do sinal contínuo é possível desde que a amostra, que é de sampling S, é 2 vezes maior do que a do sinal, tá? Do que a frequência do sinal que eu quero amostrar. Então, a frequência de amostragem precisa ser maior do que 2 vezes a maior frequência que existe no sinal. Tá? Eu já vou chegar lá já, o que é o Aliasing. Tá? Então, para eu reproduzir o sinal corretamente, a frequência de amostragem tem que ser maior do que 2 vezes a maior frequência existente no sinal. E se não for? Se ela não for maior? Se ela não for maior, então não representa. Não é bem assim, não. Há uma distorção, porque as frequências maiores que não foram medidas aparecem como frequências menores. Então, você distorce o sinal. Aqui está um exemplo bem comum aí dos livros de processamento de sinal. Você tem um espectro que está representado por um triângulo, na verdade precisa ser um triângulo, pode ser um formato qualquer, mas a frequência máxima dele é ω_n. E eu tenho um trem de pulso ω_s, que é a representação em frequência de um trem de pulso, de frequência ω_s, de sampling, né? Se o espectro do sinal é tal que ele fica centrado em ω_s, e se ω_n é a diferença, né? Aparece aqui, né? O ω_n, ó, a diferença de S menos N, elas não se tocam, você reproduz o sinal. Isso acontece quando o ω_s é maior do que 2 vezes o ω_n. Aqui aparece porque tem que ser 2 vezes, tá? Porque tem uma para lá, uma para cá. Se ele for maior do que 2 ω_n, eu consigo reproduzir o triângulo igualzinho. Se ele for menor, o triângulo tem uma superposição e a reprodução fica assim. A esse fenômeno de superposição é chamado de Aliasing, tá? De que é a superposição de espectro. Um sinal de alta frequência é visto como baixo, isso é uma distorção. Então, já de cara, se eu quero amostrar o sinal, eu preciso de uma frequência de amostragem maior do que 2 vezes. Tá? Então, sobre superposição, está ali o espectro, né? Com sobreposição. Está lá. Muito bem. O processamento de sinal contínuo com o espectro infinito de informação. A existência de ruído, tá? Aparecerá com baixa frequência. Porque é o seguinte, o sinal que eu quero mostrar, ele pode ter uma banda passante conhecida, e ele precisa ter isso. Só que se ele tiver ruído, e o ruído for, sei lá, parecido com o ruído branco tem um espectro enorme, tá? E com certeza ele vai gerar um Aliasing, porque ele não obedece lá a taxa de ser menor do que 2 vezes a frequência de amostragem. Então, a existência do ruído no sinal aparecerá como baixa frequência do ruído amostrado e precisa ser filtrado. Opa, aparece aí a necessidade de um filtro. Então, olha o que acontece. Eu tenho um sinal aqui, eu preciso de um filtro para evitar a superposição de espectro. Esse filtro tem que ser FA menor do que FA sobre 2, onde FA é a frequência de amostragem. Eu tenho aqui a amostragem de retenção, um conversor analógico digital, tá? O processador de sinais, eu posso fazer alguma coisa, e quando eu quiser reconstruir o sinal,
eu vou passar para um conversor digital analógico, uma retenção de ordem zero, um filtro de reconstrução, e o meu sinal tem que aparecer aqui. Isso permite que eu reconstrua o sinal analógico que eu queria, que eu mostrei. Então, veja que é necessário que esse sinal, se for de origem física, né, não um sinal meramente matemático, o fato dele ter ruído precisa de um filtro. Esse filtro, aí tem, este filtro tem que ter uma banda passante, opa, aí apareceu a banda passante se ligando à frequência de amostragem. A banda passante do filtro, agora é um filtro, ele tem um GDS aqui. Esse filtro tem um GDS, e a banda passante dele tem que ser menor do que metade da frequência de amostragem. Então, apareceu, até então, até o momento, a frequência de amostragem se referia a espectro de frequência do sinal que eu estou querendo amostrar. Então, eu estou falando de banda passante de um sinal. Essa banda passante de um sinal precisa ser maior do que o dobro. Mas, além disso, eu preciso de um filtro. E esse filtro tem uma banda passante. E aí sim, um GDS, que tem que ser menor do que a metade, para evitar a presença de ruído e evitar o fenômeno de êlese. Então, juntou-se duas coisas que eram diferentes. A frequência, banda passante de um sinal, a banda passante da frequência, a frequência de amostragem tem que ser maior do que o dobro, e também um filtro, que é uma banda passante de um GDS. Então, começou a se juntar os três, né? Mas não são as mesmas coisas. A frequência de amostragem é maior do que o dobro do sinal. A frequência maior do que o dobro do sinal. Na verdade, é o dobro matematicamente. Na prática, ele tem que ser maior, muitas vezes maior do que 20 vezes. Se você reproduzir realmente o sinal de uma maneira compreensível, você tem que 20 vezes maior, pelo menos. Tá? Matematicamente, só precisa ser 2 vezes, mas se você quer realmente ter um sinal que você compreenda, por exemplo, um sinal de vídeo, você quer reproduzir a imagem, 2 vezes só, com certeza não dá isso. Essa frequência aqui de 6 vezes, ela diz respeito mais ao processo de controle. Se você garantir 6 vezes para o controle, garante a estabilidade. Tá? Se você está trabalhando com processamento de imagem, 20 vezes. Então, na verdade, ou quantas vezes você vai querer que a sua frequência de amostragem seja maior do que a banda passante do sinal, tá? Diz respeito ao que tipo de trabalho você está fazendo. Se for para controle, 6 vezes está bom. Se for para processamento de imagem, você precisa de 20. Então, depende do tipo de trabalho que você está fazendo. Mas que tem que ser maior do que 2 vezes, matematicamente já exige. Detalhe, frequência de amostragem é ligado à banda passante do sinal. Ok. Conversão da taxa de amostragem usando o processamento discreto. Tá? Então, eu vou falar alguma coisa a respeito do como você está amostrando o sinal. Eu tenho um sinal amostrado, um XA de NVT, como que ele pode... Ele é representado pelo XN, eu me abstenho do T, ele matematicamente está no meu computador, como um X de N. Então, o meu computador, que recebeu esse sinal, ele não sabe de onde o T, o sinal discreto que está dentro do computador, que é visto como uma sequência, alguns falam X de K, aqui está X de N, vai? Ou talvez alguns conheçam como X de K. Esse negócio está dentro do computador, o T não foi junto. Então, o computador não sabe quem é T. Ele pode reproduzir esse sinal com um T diferente. Ele pode reproduzir esse sinal com um T diferente. O T não precisa ser igual ao T'. Que interessante. Quando eu reduzo a frequência de amostragem, a frequência, ou seja, o T fica menor do que o T', eu chamo isso de decimação. Se eu aumento, eu chamo de interpolação. Eu estou reproduzindo o sinal com uma frequência diferente da qual ele foi originado, digamos assim. Se essa frequência é menor, eu chamo de decimação. Se essa frequência é maior, eu chamo... frequência não, a taxa de amostragem. O aumento da taxa de amostragem, tá? Ou seja, o T é maior do que o T', tá? Eu tenho uma interpolação. É mais questão de terminologia,
mas é só para mostrar o seguinte: quando você vai reproduzir um sinal digital, que está no computador, você pode reproduzir ele num tempo diferente do que ele foi gerado. E se for uma interpolação, se for outro, chama-se decimação. Aqui está uma figura para representar a diferença entre decimação e interpolação. Você pega o mesmo espectro e estica e encolhe ele. Isso aí é importante saber, porque isso aí é usado na técnica de você depois fazer multiplexagem e transmissão desse sinal, né, do sinal discreto. Não vou perder muito tempo nisso, não. O objetivo da mudança de frequência da amostragem é compatibilizar, otimizar o uso da capacidade de transmissão no meio. Então, quando o sinal é transmitido, você pode encolher ou esticar essa banda passante para permitir que você misture ela depois e use tudo isso no mesmo meio de transmissão. Tá? Falando só de sinal, tá? Isso aí é só sinal. Isso só é possível através do processamento de dados, né, já amostrados, ou seja, não é feito em tempo real. Isso aí não é feito em tempo real. Você comprime os dados, ou expande, mistura tudo e depois transmite para depois decodificar e trazer de volta para a realidade. Na verdade, o nome correto disso deveria ser taxa de transmissão, né? Porque a frequência de amostragem no sinal original ela não foi afetada. Então, isso aí não é uma frequência de amostragem que eu estou falando. Quando você comprime ou expande, você passa a ter uma taxa de transmissão. A frequência de amostragem é a mesma do sinal original. Né? Senão você teria perdido, ou senão ficaria todo maluco, né? todo troncho, se você fizesse isso. Mas essa transmissão, assim, essa compressão, é para permitir a transmissão. Então, na verdade, falar de frequência de amostragem nesse caso é distorcer o que é realmente frequência de amostragem, que é a original, de onde foi o sinal feito. Voltando àquele diagraminha lá, a frequência de amostragem se aplica à digitalização. Imagina que eu tenho o processo, e o processo, tanto do atuador quanto dinâmica, a única coisa que é digital de verdade aí é o controlador, o resto é tudo analógico. Então, eu preciso saber que eu tenho uma frequência de discretização desses sinais. Tá? E uma coisa interessante é que a discretização do comando não é necessariamente igual a, que é chamada de frequência de comando, ela não é necessariamente igual ao do sensor. Ou seja, eu tenho que amostrar o sensor, eu posso amostrar o sensor com uma frequência diferente da frequência que eu comando o atuador. Sim, eu já sei que eu vou precisar, se eu preciso reproduzir esse sinal com precisão, eu vou precisar que ele seja 20 vezes maior do que a sua banda passante. Olha lá, banda passante do sensor. Não de sinal, agora eu estou falando de banda passante do processo. A banda passante do processo vai me dizer que a minha frequência de amostragem do sinal que sai dele tem que ser 20 vezes maior, porque eu preciso reproduzir ele com precisão. Já o atuador, eu posso comandar ele, por exemplo, com 6 vezes apenas, a sua banda passante. Não precisa ser 20 vezes, porque ele reproduz bem. Então, você veja que, mesmo bandas passantes, um você usa 20 aqui, o outro você usa 6 ali. Então, há uma diferença, né, entre eles que diz respeito ao que você quer fazer. Um exemplo típico é o do GPS. O GPS é um exemplo muito bom para isso aí. A frequência de amostragem do sensor, que está dentro do módulo GPS, é da faixa de kHz. Aí ele faz um monte de conta e entrega para você o resultado em alguns hertz. 1 Hz, 2 Hz, esses GPS super especiais, 10 Hz, 20 Hz. Mas o sensor dentro dele é de kHz. Então ele vê com kHz e responde com Hz. A frequência de amostragem do seu sensor é kHz. Do que ele libera para fora, o output dele é alguns Hz. Olha que diferença. Ambos são frequência de amostragem. Só que num processo diferente. Estou falando de sinal, ambos todos são de sinal, mas a entrada é kHz, a saída é Hz. Nesses casos, costuma chamar de frequência de atualização. Em vez de falar de frequência de amostragem, fala frequência de atualização, ou frequência de apresentação de dados. Na verdade, você vai reconstruir esse dado com a frequência que está dada aí. É a frequência de amostragem de reconstrução.
Então, é a frequência de atualização, é a amostragem para reconstrução do sinal, tá? Mas elas são diferentes. Entrou uma e saiu outra totalmente diferente. Tratando-se, portanto, né, de uma decimação, você reduziu esse negócio, né? Quando se fala da transmissão de um sinal digital, é preciso diferenciar interface serial e paralela. Você está falando de transmissão de um sinal digital, beleza. Mas ela pode ser serial ou paralela. E aí começa a misturar novamente os conceitos. Em uma conexão paralela, os bits são enviados simultaneamente por fios distintos. Na conexão serial, é um fio só, né, e a informação é enviada um bit de cada vez. Quando se fala de transmissão, é preciso, então, olha lá, o que acontece? Tem uma figurinha, tá, em que você tem o byte, um bit 1, 2, 3, aí você transfere um de cada vez. Já no parte de baixo, com uma comunicação paralela, cada bit vai num fio diferente, né? Então o de baixo é mais rápido. Antigamente, isso era mandatório, né? Para você ser mais rápido, você fazia o paralelo. Hoje em dia já existe serial muito rápida e você consegue transmitir em série. Só que isso causa alguns problemas de sincronismo. Aparece um outro fenômeno aí, que é o de sincronismo. O de baixo você transmite tudo ao mesmo tempo, o de cima você transmite um de cada vez. Uma conexão paralela envia um byte no momento em que a conexão serial envia um bit, né? No momento que você envia o byte, um byte inteiro, a conexão serial envia um bit. Existe um problema de sincronismo. A amostra tem que estar relacionada ao instante que ocorreu. Isso aí é muito grave em controle. Talvez, quando você esteja só falando com processamento de dados, isso talvez não seja muito sério, mas em termos de controle isso é muito sério, porque você amostrou, e quando você amostra, a amostra é sempre paralela. Você amostrou o sinal e converteu um sinal analógico em um sinal digital instantaneamente, tá? E quando você vai transmitir, você transmite ele bit por bit. Então, você recebe ele num intervalo de tempo. A pergunta é, quando ele foi medido? Hoje em dia, os processamentos mais sofisticados, junto com a palavra de valor do sinal, você tem um tag de tempo, de temporização, para dizer em que tempo que ele foi medido. Porque senão você tem um sinal que você não sabe exatamente em que tempo ele foi medido. Se você está trabalhando com vários sinais em paralelo, os sinais estão em paralelo, mas que vieram através de interface série, eles não foram medidos no mesmo tempo. E, matematicamente, você está considerando que eles foram medidos no instante K. E isso não é verdade. Então, isso acontece, isso tem causado muitos problemas para quem trabalha com controle, tá? As interfaces paralelas, via de regra, são síncronas, enquanto as interfaces seriais podem ser síncronas ou não, tá? E quando eles são assíncronos, as mais rápidas são assíncronas, elas têm problemas de que elas estão enviando informação, você não sabe quando que a informação foi medida. Isso é muito sério, tá? Aqui está, o clock está aqui, aqui está o dado, tá? A transmissão assíncrona, você simplesmente vai transmitindo, leia quando puder. Não existe um sincronismo nisso aí. Então, atualmente, por que eu estou dizendo isso? Porque, atualmente, a grande maioria dos sensores já tem saída digital serial, com uma alta taxa de amostragem, tá? Ela minimiza os erros de sincronismo entre os diversos sensores. Então, elas não mandam o tempo. Simplesmente você tem, por exemplo, sensores com 2 kHz. Vários sensores com 2 kHz. Só que como eles são assíncronos, são seriais assíncronos, quando você pega no seu computador esses sinais, você não sabe exatamente qual foi o tempo em que cada um mediu o que ele está mandando para você. Existe uma diferença, tá? Essa diferença pode ser importante no seu sistema de controle. Ela fica minimizada quando você pega uma alta taxa de amostragem, porque a diferença do tempo é a diferença da amostra. Então, existe essa incerteza entre eles nas amostras. Como ela é alta, existe uma incerteza, mas é de menos de milissegundos, então tudo bem, tudo bem. Em alguns sistemas isso não está tudo bem, em outros pode estar. Então, os sensores hoje que já saem com saída digital, que todo mundo, nossa, que maravilha, ele já sai digital.
Mas dependendo do que você está trabalhando, isso aí pode ser um problema. Navegação inercial, por exemplo, um deles. Se você pega os 6 sensores, 3 girômetros e 3 acelerômetros, todos os 6 estão com saídas digitais, com taxa e eles não têm sincronismo entre si. Mas os algoritmos de navegação consideram que eles têm sincronismo entre si, que eles estão medidos todo o tempo o carro. Você está cometendo um erro. E esse erro é crescente porque ele é integrado. E aí, como é que fica? Então, você veja que não é tão simples assim você ter sensores e com uma alta taxa de amostragem, existe um problema de sincronismo que precisa ser levado em conta. Tá? Resumindo, a frequência de amostragem diz respeito ao processo de digitalização de um sinal. Não tem nada a ver com a banda passante de um processo. Ele diz respeito à digitalização de um sinal, que é a informação que se quer processar. Ela está vinculada à banda passante do sinal a ser amostrado, devendo ser várias vezes maior do que essa. Esse várias vezes depende do tipo de trabalho que você está fazendo com esse sinal. Pode ser 20, pode ser 10, pode ser 100, depende do que você precisa. E é importante não confundir a frequência de amostragem do sinal com a transmissão da mesma informação, que também normalmente é referenciada como megabits por segundo, tá? Mas isso é taxa de transmissão da informação, não é a taxa de amostragem do sinal, tá? E elas têm relação com a banda passante do processo, tá? A banda passante de um processo, você tem um processo e você quer mostrar o sinal que saiu do processo. Então, você tem um sinal que saiu do processo e você tem um computador. Você, opa, e aí, como é que eu penso com relação a isso? A frequência de amostragem está ligada ao sinal analógico que se deseja digitalizar, ou seja, o sinal de saída do processo na figura. A saída do processo tem algum vínculo com a banda passante do processo? Claro. Claro que a saída tem a ver, tá? Ela tem a ver porque o próprio sinal é limitado pela banda passante do processo. Então, você já tem a banda passante do sinal. A banda passante do sinal é a banda passante do processo. Embora sejam coisas diferentes, como ele funciona como um filtro, o sinal que sai do processo é limitado por sua própria banda passante. Aí, beleza, então basta multiplicar por 2. Tem um detalhe, esse sinal tem um ruído, então você vai ter que passar em um filtro anti-noise ali, né? Na verdade, a saída é determinada pela entrada. Como vimos, o sinal é bem menor do que a banda passante. Então, existe uma coisa. Esse sinal que sai do processo, ele tem um ruído. Então, ele vai precisar ser filtrado pelo filtro anti-noise, não por causa da banda passante do sinal, por causa do ruído. Além disso, o próprio processo, sua entrada, tá, pode não estar no limite dele. Se eu tiver uma entrada, se a banda passante do sinal de entrada do processo for menor, então a saída está ligada à banda passante do sinal de entrada. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que a banda passante de um processo é 10 Hz. 10 Hz. Se a banda passante do sinal. Banda passante do processo, desculpa, banda passante 10 Hz. Mas o seu sinal de entrada tem uma banda passante de 1 Hz. Qual é a banda passante do sinal de saída? É 1. Não é 10. É 1. Então, em tese, ele poderia ser amostrado, por exemplo, por 10 Hz. Se você olhasse só a banda passante do processo, 10 Hz é perigoso. Então, assim, 10 Hz não é suficiente, teria que ser 20. Não, mas o sinal de entrada é 1. Eu sei que o sinal de entrada é 1. Então, o sinal de saída será 1. Se eu mostrar com 10, eu estou tranquilo para mostrar esse sinal. Não estou falando de ruído. Ruído é outra coisa. Tá? O ruído vai ter que ser filtrado. Não estou falando de sinal. O sinal de entrada 1 passa por um processo de 10 e sai o quê? 1. Ele sai 1. Então, o que eu tenho que me preocupar é com a banda passante de sinal de entrada e não de saída. Tá? Porque a saída, ela precisa reproduzir a entrada. Ok, por isso que eu tenho 10 Hz. Mas o sinal de entrada é 1. Se um sinal de entrada tem uma banda total de 1, eu preciso me preocupar com o que vai sair, que é 1. Então, se eu mostrar com 10, eu teria feito bem feito. Então, você veja, esse exemplo que eu acabo de falar, ele faz um jogo entre o que é frequência de amostragem, entre o que é frequência de um sinal, e entre o que é banda passante de um processo. Espero que isso tenha
esclarecido mais do que complicado, né? Se a amostragem desse sinal não faz parte de uma malha de controle, então a frequência de amostragem está ligada ao sinal de entrada sem influência da mesma. Não está ligada a controle. Se a digitalização fizer parte de um sinal alimentado, então não se conhece a priori a saída, tá? Além de mais, os processos transitórios não dependem da entrada. Ou seja, existem transitórios dentro de um sistema de controle que não estão ligados à entrada. Aí a frequência de amostragem tem que se preocupar e dizer, olha, vamos trabalhar pelo menos com 6 vezes a banda passante do processo para garantir que isso aí vai dar estabilidade. Por quê? Porque num processo realimentado, o sinal que está circulando lá dentro não depende só da saída, depende do próprio processo. Então, você faz isso aí para garantir uma garantia de estabilidade. A influência da frequência de amostragem no sistema de controle é a seguinte. Eu estou quase terminando o segundo módulo. Eu corri bastante, estava falando muito rápido para poder caber tudo em 1 hora. A influência da frequência de amostragem na estabilidade do sistema de controle, ela é dada por isso aqui. Ó. Um exemplo bem simples, né? Eu tenho uma planta contínua, tá? A banda passante aí é 0,16 Hz. Eu tenho como é que é o zero order hold, tá? E eu tenho uma frequência de amostragem que é dada pelo intervalo T. 1 sobre T seria a frequência, né? O GF de S é GS mais 1, isso aí, se não levasse em conta a discretização, né? E daria isso aqui. A banda passante, 1,7 Hz. Tá certo? Então, eu coloquei um sinal em malha fechada para mostrar o seguinte. A banda passante dele contínua, embora o processo fosse 16 Hz, a banda passante dele em malha fechada passou para 1,7, multiplicou praticamente por 10. Dá para perceber? Então, essa discussão toda que eu falei antes é mostrada aqui agora do ponto de vista matemático. Um sistema em malha fechada. A planta é 0,16 Hz. Quando você fecha a malha, não ganha 1, viu? Está lá a planta, 10 sobre a banda passante, é 0,16. Você fecha a malha com ganho 1, já deu 1,7 Hz. É 10 vezes maior. Ou seja, você não pode confiar na banda passante da planta. Porque quando ela fecha a malha, ela aumenta a banda passante. Bom, a função de transferência discreta seria isso aqui. Tá? Agora eu vou levar em conta o zero order hold. Isso é uma matemáticazinha bem fácil que tem no Logata, né? Então, eu tenho essa função de transferência aqui. Eu tenho que exigir que a estabilidade tem que ser Z menor do que 1. Tá? Fazendo essa conta aqui, eu tenho que o meu tempo tem que ser entre 0, claro, né? 0 dele é uma frequência infinita, né? E 0,2 seria 0,2 seria 5 Hz, né? Fosse 0,1 seria 10 Hz. Ou seja, 5 Hz. Observa-se que a frequência de amostragem está ligada à amostragem, está ligada à banda passante, senão uma malha fechada. Tá? O sistema contínuo estava com 0,16. A frequência de amostragem, para garantir uma estabilidade mínima, que isso aqui é estabilidade mínima, vai dar um resultado horroroso do ponto de vista de controle, mas está estável. A frequência começa com 5 Hz. Então, veja como é que isso mudou muito, né? Conclusão, a banda passante está relacionada à dinâmica de um processo físico e diz respeito ao quão rápido é o processo. Frequência de amostragem refere-se à digitalização de sinais analógicos e está relacionada ao espectro de frequência desses sinais. A frequência de amostragem deve ser muito maior do que a banda passante do processo que gera o sinal amostrado. E obrigado pela atenção. Ok. Agora, nossas perguntas finais para encerrarmos a nossa palestra. Obrigado aí pela apresentação, muito interessante, muita informação, né, professor? Que uma hora só deve ter dado uma fritada nos neurônios aí, viu? Nós temos que praticar aqui, porque realmente... mas vai ficar gravado aí, qualquer dúvida, a pessoa, o aluno, ele vai lá, volta na apresentação e tenta digerir isso tudo, que realmente é bastante informação.
A gente que já está acostumado com o controle estranha, imagina quem não está, né? Fica meio perdido nessa história toda aí. Mas eu abriria aí para os alunos, eu acredito que eles têm alguma pergunta. Por favor aí, Luan, ou vocês têm alguma pergunta aí para o professor? Por favor, vamos aproveitar a presença dele aqui. No fundo, assim, quando a gente está falando de frequência de amostragem, então, para um projeto de sistema de controle, você precisa sempre buscar verificar qual que é o efeito que a frequência de amostragem vai trazer para a malha fechada. É isso, professor? Sim, sem dúvida. Existe uma gangorra aí. Se você já conhecesse o resultado final, seria fácil você especificar a frequência de amostragem de tal forma que esse resultado final não trouxesse problema algum. Só que quando você começa o processo, normalmente você já tem a frequência de amostragem definida pela próprio hardware, pela tecnologia que você dispõe. E você vai fazer o projeto de controle depois que essa frequência já está mais ou menos estabelecida. Tá? Vamos imaginar o VLS. O VLS, quando ele começou o projeto, já se sabia que o computador de bordo só seria capaz de dar 64 Hz. E se o projeto dissesse que não era suficiente, tinha que conviver com essa restrição. Então, por quê? Porque já estava definido a priori. Se você pudesse começar sem especificar a frequência de amostragem, você faria o projeto inteiro e depois de, olha, a partir de tal valor, eu não preciso me preocupar com a amostragem. Mas isso normalmente não acontece. Normalmente você já tem um valor de amostragem possível, dada a sua tecnologia, e depois você vai fazer o projeto de controle e vai verificar se um casa com o outro. Bom, quando casa, todo mundo é feliz. Quando não casa, dá divórcio, dá problema. Tá? Por quê? Porque a frequência de amostragem ela interfere com a estabilidade, com o desempenho, com um monte de coisa. Tá? Se você puder deixar para especificá-la depois, hoje em dia, os processadores que nós trabalhamos, a frequência de amostragem ela está ligada à capacidade de processamento do processador. Então, é o seguinte, qual é a frequência de amostragem? Depende da quantidade de conta que eu vou fazer. Quanto mais sofisticado for o controle, mais lento ele vai ficar. Então, se você põe um controle muito sofisticado, a sua taxa de amostragem cai. Aí você mas se cair, a taxa de amostragem começa a interferir com o projeto. Aí você, bom, então não faça um projeto complicado. Eu quero fazer estimação de estado, quero fazer não sei o quê, quero fazer um monte de coisa. O seu processador consegue te fazer tudo isso e te dar uma taxa de amostragem adequada? Não. Então você não pode fazer essa complexidade toda. Entendeu? Fica aquela conta de chegar. Se eu tivesse em aberto qualquer taxa de amostragem, eu não precisaria me preocupar com isso. Eu monto todo o projeto e digo o seguinte, para que esse projeto funcione desse jeito, eu preciso de uma taxa de amostragem, o cara chega e vai trazer um supercomputador de bordo que faz milhares de contas e te entrega uma taxa de amostragem de 1 kHz. Mas isso, normalmente, é um sonho, né? Isso não acontece. Então, você tem que trabalhar com o seguinte, eu preciso saber uma correspondência entre o projeto que eu quero para o desempenho, a sofisticação desse software todo e qual é a taxa de amostragem que o meu processador consegue atender se essa taxa de amostragem valida o projeto de controle. É isso aí. Professor? Cada vez que a gente discute os temas de projeto, fica cada vez mais complexo, né? Toda vez que você dá uma volta, acrescenta uma coisa, um grau a mais de complexidade. Mas sabe por que isso, Omar? É porque quando você aprende as ferramentas, você estuda uma ferramenta esquecendo da realidade. Você chega assim, considerando que o mundo é uma maravilha, eu vou me preocupar só com essa ferramenta aqui. E a realidade é a junção de todas. Não tem jeito de você fugir e dizer assim, mas quando eu aprendi eu só fazia isso. Não é porque você considerou que o mundo era um mundo de Poliana, que estava tudo maravilha, sob controle, e você aprendeu só aquela ferramenta. E na prática, elas acontecem todas simultaneamente. Professor, qual é a vantagem de se trabalhar no mundo discreto em relação ao mundo analógico? Bom, hoje em dia não se pensa mais em voltar ao mundo analógico, né? Num passado não muito distante,
né? E quando eu digo muito distante, 30, 40 anos atrás, os controladores eram feitos de forma analógica. Os primeiros controladores, eu estou falando de sistema de controle, tá? Porque o mundo analógico e digital permite todos os tipos de trabalho. Do ponto de vista do sistema de controle, os primeiros sistemas de controle eram totalmente mecânicos. E a construção de um controlador mecânico é um negócio muito difícil. Então, à medida que ele migrou de eletrônica, de mecânica para eletrônica, houve um avanço imenso para os sistemas de controle. Então, já a partir da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da metade do século passado para cá, com o avanço da eletrônica, permitiu-se construir controladores analógicos eletrônicos. Isso foi um ganho muito grande. Mas, ainda assim, haviam dificuldades. Tá? Por exemplo, para sistemas variantes no tempo, você não conseguia fazer um sistema eletrônico variar no tempo, porque você construía a eletrônica e ela era fixa. O ganho variante no tempo, você não conseguia fazer isso. Determinadas não linearidades, você não conseguia construir isso eletronicamente. Havia uma série de dificuldades com não linearidades, com variância no tempo, com determinada complexidade. Então, essas coisas limitavam o sistema de controle. Com o advento da parte digital, você tinha as desvantagens da discretização, mas você tinha a vantagem de que você podia fazer uma flexibilização imensa do sistema de controle. Você podia trocar o controlador, assim, instantaneamente você troca o controlador, basta, ou então você faz ele adaptável. Aí surgiu o controle adaptativo, que você ia identificando em paralelo o processo e descobrindo que o seu controle podia ser melhorado, e você ia atualizando isso ao longo do tempo. Isso é possível ser feito digitalmente. No sistema analógico não podia ser feito. Bom, aí apareceu o problema da relação sinal-ruído, né? Com os sistemas cada vez mais precisos, você precisava fazer uma série de tratamentos para que você conseguisse a mesma precisão. Aí os fabricantes começaram a descobrir o seguinte: se eu já fizer isso no processo já digital dentro do meu sistema, ele já sai com a saída digital e eu já faço uma série de compensações. Um exemplo típico é a tecnologia MEMS. A tecnologia MEMS é uma tecnologia extremamente sensível à temperatura. Fazer esse tipo de compensação térmica é dificílimo. Aí o que os produtores, os fabricantes fizeram? Eles fizeram um processamento interno, já compensam dentro do próprio sensor e entregam um negócio melhorado para o cliente, que fica assim: nossa, agora eu posso usar essa tecnologia sem ter todo um trabalho de tratar as dificuldades, porque isso já está tratado digitalmente lá dentro. Então, eu tenho a dificuldade de ter, por exemplo, a parte de sincronismo, né, quando o sensor é digital. Em compensação, ele compensou um monte de coisas que eu ia ter que fazer depois com o sinal analógico, não vou precisar fazer. Nossa, então é uma maravilha, vamos trabalhar com o digital. Então, a digitalização, ela flexibilizou o que era antes contínuo e deu capacidade de se fazer operações matemáticas que antes eram impensáveis de fazer com o contínuo. Isso ganhou tanto mercado que hoje em dia ninguém imagina que um controle não seja mais digital, né? Quando muito, o processo continua físico, tá? E o resto, os atuadores recebem comandos digitais e transformam em energia. Essa sim continua sendo contínua. Mas os próprios atuadores hoje também já recebem sinais digitais, e essa tendência continua, né? Não sei se isso respondeu a sua pergunta. Por isso que a gente observa que existe uma migração muito grande, né, para a área digital, né? Tudo está sendo digitalizado hoje em dia, né? As grandes técnicas de controle normalmente são boladas, são pensadas analógicas e depois convertidas para digital. O controle adaptativo é um deles, né? Todas as demonstrações de estabilidade foram feitas todas no contínuo e depois migraram para discreto. Sim. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta aí, por favor? Nós teríamos muitas perguntas para fazer, mas não vamos querer tomar o seu tempo, não. Já temos exatamente 1 hora e 5 de palestra. Acho que está bom.
O senhor vai continuar, então, com a palestra. É isso? Não, vamos parar aqui. Acho que 1 hora tá bom. Ah, certo. Então tá bom, entendi. Ok. Eu teria mais perguntas, mas eu abro aí para os alunos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já se deu por satisfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso seminário. Abrilhantou. O senhor apresentou muitas informações e os alunos, com certeza, vão ter que revisar isso aí, estudar. Vamos ter que digerir, né? Tem que digerir, sem dúvida nenhuma. Nós tínhamos alguns cursos digitais, né? Sistemas digitais aí na nossa grade de disciplina. Então, mas fica por enquanto aqui. Muito obrigado pela sua presença e vamos então encerrando aqui mais um seminário. E até então a próxima quarta-feira. Estaremos aqui. Eu agradeço aí a oportunidade e espero que tenha contribuído aí com vocês. Com certeza, contribuiu muito. Eu agradeço novamente. Muito obrigado. Então, turma, até quarta-feira que vem. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.